Fala galera, fala meu amigo, minha amiga, querido aluno, querido aluna, você que está nos assistindo. Pessoal, seja muito bem-vindo, tá? Essa aula. Hoje, vamos responder aqui algumas questões de direito penal, especificamente para o concurso da Polícia Penal aqui do estado do Ceará, tá? Concurso aí que está com data para o dia 14 de julho, muito esperado por diversos concurseiros ao redor do Brasil. Prova boa, mas talvez uma prova difícil. Então você que está se preparando aqui conosco, hoje teremos a resolução de diversas questões aí na disciplina de Direito Penal. Beleza, pessoal? Trouxe questões aí de extrema pertinência, sobretudo para a banca IDECAM. IDECAM que será a banca organizadora desse certame. Nós fizemos aí um radar de mais ou menos como é que a IDECAM ela trabalha. E aí, diante disso, separei diversas questões de muita pertinência que com certeza cairão aí na prova do seu concurso. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos nessa? Primeira questão. Em 10 de 1 de 2017, Robson praticou um delito previsto na Lei A, tá? Pessoal, dica, sempre que tiverem nessas questões envolvendo Lei A, Lei B, sempre vá anotando, tá? Vá anotando, sobretudo porque a questão vai pedir isso de você. A questão vai pedir para que você depois possa aí especificar, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Tivemos a Lei A, deixa eu colocar tirado aqui para não ficar muito espaçoso. Tivemos aqui a Lei A, certo? A Lei A, ela é lá do ano de 10 de 1 de 2017, certo? 10 de 1 de 2017. Para essa Lei A, nós tínhamos um crime punido com reclusão de 3 a 6 anos, certo? 3 a 6 anos. Vai guardando essas informações, vai guardando que depois a gente vai precisar delas, beleza? Depois, em 30 de 4 de 2019, a Lei A ela foi revogada pela Lei B, que passou a prever a pena de 1 a 3 anos de reclusão para a conduta praticada por Robson. Então, ó, tivemos a Lei B, lá em 30 de 4 de 2019, tá? E aí a Lei B, ela revogou, né, nesse caso, a Lei A, ela revogou a Lei A, e ela trouxe uma pena de reclusão de 1 a 3, ó, reclusão de 1 a 3 anos. Mas não para por aí. Ocorre que lá em 20, ó, do 5, entrou em vigor a Lei C, que revogou a Lei B e passou a atribuir pena de reclusão de 2 a 4 anos. E aí, por último, deixa eu organizar isso aqui, tá, galera? Ficou muito desorganizado. Vamos lá. Vou colocar aqui assim, ó. Em 10 de 1 de 2017, são muitas informações. Nós tínhamos a Lei A, certo? A Lei A, ela punia com reclusão de 3 a 6. Reclusão de 3 a 6, certo? 3 a 6 anos. Ocorre que lá em 30 do 4 de 2019, surgiu a Lei B. E a Lei B ela revogou a Lei A e passou a prever a pena de reclusão
de 1 a 3. Reclusão de 1 a 3 anos. Acontece que depois nós ainda tivemos outra lei, lá em 20/5, ó. Então, no dia 20/5 de 2020, entrou em vigor a Lei C, que colocou a pena de reclusão, revogou, na verdade, a Lei B, né? E colocou a pena de reclusão de 2 a 4. Dois a 4 anos. Esse é o caso. Temos a Lei A, temos a Lei B e temos a Lei C, certo? E aí, olha o que diz a enunciar. Tudo isso imputando aqui a esse rapaz, tá? A Robson. Tranquilo? E aí, Robson, pessoal, ele foi denunciado pelo delito lá em 30/5/2020. Então, nós temos aqui 10/1/2017, temos data do fato, temos a data do fato, temos essa sucessão de leis, certo? E nós temos a data da denúncia. E aí se pergunta, qual dessas legislações vai ser aplicada a Robson? Esse é o caso da questão. Qual dessas legislações será aplicada a Robson? Pessoal, a resposta aqui é muito simples. A resposta aqui ela é muito simples. Perceba que na data do fato, aqui em 10 de janeiro de 2017, temos a prática de um delito, certo? Pela data do fato, nós temos no Código Penal o que, galera? Considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Nós temos aqui a chamada teoria da atividade, beleza? Temos aqui a teoria da atividade. Está lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Acontece que nós temos um terceiro detalhe aqui. Temos um terceiro detalhe. Vitor, qual é o detalhe? Perceba que quando nós tivemos a prática do ato, o ato ele foi praticado na vigência da Lei A, que previa reclusão de 3 a 6. Depois veio a Lei B e culminou 1 a 3, ó. Então perceba que essa Lei B ela é mais favorável a Robson. Depois veio a Lei C. Acontece que a Lei C ela aumentou a pena. Ó. A pena que era de 1 a 3 passou a ser de 2 a 4. E aí eu faço a pergunta para vocês. Qual dessas leis vai ser aplicada? Se pergunte. Qual dessas 3 leis é mais benéfica a Robson? Pessoal, lógico que a Lei B, tá? Lógico que a Lei B. Por quê? Teve uma pena aqui, ó, de 1 a 3 anos, tá? Sempre que você ficar na dúvida, qual lei, porque nós temos aqui um evidente caso de sucessão, tá? Temos aqui um caso de sucessão de leis penais no tempo.
Nós temos um caso de sucessão de leis penais no tempo. Nesse caso aqui em específico, vai ser aplicada a Robson a lei mais benéfica. Porque perceba que todas essas penas são piores para Robson. Se é pior, não pode retroagir em malefício do réu. Apenas a lei irá retroagir em benefício do réu. Tranquilo? Então, ó, na data da denúncia, quando ele foi denunciado, qual é a lei que vai se aplicar, pessoal? A lei B. Portanto, gabarito aqui da nossa questão, alternativa letra B. Beleza? Será aplicada a Robson a lei B por ser ela mais benéfica. Perfeito. Cuidado que aqui nós não falamos no chamado crime permanente, tá? O crime permanente vai ser aplicado a lei ao tempo quando houver cessado a continuidade ou a permanência, na forma lá da súmula 711 do STF. Beleza, galera? Show de bola, então gabarito aqui, letra B, vai ser aplicado, será aplicada, na verdade, né, a lei B, porque ela previa reclusão de 1 a 3 anos. Tranquilo? Questões assim cansam, você tem que estudar, você tem que estar atento aos detalhes, mas são questões aí que você consegue estudar bem, revisar bastante coisa. Beleza? Vamos seguir. Outra questão, ó. Ricardo praticou o delito previsto em lei penal temporária, ó, no dia 6/8/2014. Pausa. Vá anotando. Temos aqui, ó. O que é que nós temos aqui? A data do fato. Data do fato. Show? Então, ó, praticou o crime na chamada lei penal temporária lá em 6/8/2014. E ele foi denunciado em 29/8/2014. A denúncia ela foi recebida em 3/9/2014. Em audiência de instrução e julgamento, que aconteceu lá em 7/4/2015, a defesa de Ricardo sustentou a tese de abolício crimes e consequente extinção da punibilidade de Ricardo, sob o argumento de que a lei que criminalizava a conduta teve vigência apenas do dia 5/6/2012 até o dia 31/12/2014. Ou seja, na data da audiência, a conduta do réu já seria atípica. Nesse sentido, assinala a alternativa correta. Pessoal, vamos aqui analisar algumas questões. Vem aqui comigo. Vocês sabem que nós temos no Código Penal duas espécies de leis. Temos a lei temporária e a lei excepcional, tá? Nós já sabemos que a lei temporária, ela tem prazo certo para começar e prazo certo para encerrar. Essa é a lei penal temporária. A lei penal excepcional, por outro lado, você não sabe quando ela vai terminar, ela não tem um prazo de encerramento. A lei excepcional, ela vigora enquanto estiver presente situações de anormalidade ou de excepcionalidade. Por isso o nome lei excepcional. A lei temporária e a lei excepcional não são a mesma coisa, tá? Lei penal temporária e lei penal excepcional, repito, não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Tanto que a própria questão aqui, ela diz, ó, a própria questão, ela explica isso para você. Ela diz aqui, lei penal temporária, ela tinha vigência do dia 5/6 até 31/12/2014, certo? 31/12/2014. E aí surge a pergunta. Qual lei aqui vai ser aplicada? Para início de conversa, vamos aqui fazer uma distinção, tá?
Vamos aqui fazer uma pequena distinção. Temos a lei temporária e temos aqui a lei excepcional, tá? Lei temporária, coloque aí prazo certo e determinado. Prazo certo e determinado. Lei excepcional, prazo incerto. Prazo incerto. Beleza? Vitor, tem algum exemplo para eu fixar? Temos sim. Você vai colocar aí, ó. Lei geral da Copa do Mundo. Lei geral da Copa do Mundo. Vitor, por que lei geral da Copa do Mundo? Porque você sabe quando começa e quando termina a Copa do Mundo, certo? Por outro lado, galera, a lei excepcional ela tem prazo incerto e indeterminado. Vitor, tem algum exemplo aqui de uma lei excepcional? Imagine aí uma lei que criminalizou, por exemplo, condutas durante a pandemia do Covid-19. Então, lei excepcional e lei temporária, certo? São duas espécies de legislação que não são sinônimos, tá certo? E aí, Vitor, como é que se dá a responsabilização do indivíduo pelos atos praticados durante essas legislações? Galera, quando foi que Ricardo praticou aqui o delito? No dia 6/8/2014. E ele foi denunciado no dia 29/8. Então veja que a lei, embora decorrido o prazo de duração, ela vai se aplicar ao tempo da sua prática. Então veja, ele praticou o delito no dia 6/8. Ele foi denunciado no dia 29/8. Então veja que dentro desse prazo houve a efetiva denúncia. Vitor, mas a audiência de instrução e julgamento só aconteceu lá em 7/4/2015. Estava fora do prazo. E aí? Será que tem razão a defesa que ela alegou aqui que houve a abolício crimes? Abolício crime, para você que não tem tanta intimidade, significa abolição do crime, tá? Abolição do crime. Ou seja, o crime deixa de existir. O crime deixa de existir, certo? Cuidado para não confundir abolício crimes com continuidade normativo típica. Tá? Vitor, qual é a diferença? Galera, bem simples. Na abolício crimes,
nós temos a supressão formal e material do delito. Foi o que aconteceu no Brasil com o crime, por exemplo, aqui de adultério. Na continuidade normativo-típica, nós temos apenas uma supressão formal. Porque aqui o crime continua a existir, tá? Continua a existir. Foi o que aconteceu com o crime de atentado violento ao pudor. O crime de atentado violento ao pudor, que estava lá no artigo 214 do Código Penal, ele migrou para o artigo 213. Ou seja, o crime de atentado violento ao pudor, ele foi para a figura típica do estupro. Isso aqui se deu lá com a lei 12.059, tá? Então, os fatos praticados na vigência, e aí voltando, feita essa distinção aqui entre abolício crimes e continuidade normativo-típica, que é importante você saber, não se confundem. Nesse caso aqui, ó, esses fatos, eles tanto, anote aí no seu caderno, tanto na lei temporária quanto na excepcional, isso é o traço de relação entre elas. Tanto na lei temporária quanto na lei excepcional, haverá aplicação legal. Ainda que decorrido, e aí atenção aqui, ó. Ainda que decorrido sua duração, tá? Ainda que decorrido sua duração. Então, galera, vamos para as alternativas. A defesa de Ricardo, ela tem razão? E aí? Tem razão, pessoal? Defesa de Ricardo não tem razão. Não é hipótese de abolício crimes, mas de verdida descriminalização, não. O que impõe a absolvição, não, tá? O que nós temos aqui é uma lei excepcional, uma lei temporária, nesse caso, né, uma lei temporária. Não se trata de lei penal temporária, mas sim de lei penal excepcional que perdurou enquanto duraram suas circunstâncias. Não, né, galera? A própria questão diz pra gente, trata-se de uma lei penal temporária. Então, a defesa de Ricardo não está com a razão. Embora seja hipótese de lei penal temporária e tendo decorrido o período de sua duração, ela continuará a ser aplicada aos fatos ocorridos em sua vigência, tá? Temos o gabarito, mas vamos ver a outra questão, ó. Quando se trata de lei penal temporária,
Quer se trate de lei penal excepcional, a absolvição é medida que se impõe? Não, galera, tá? Gabarito aqui da nossa questão. Letra D. A defesa de Ricardo não está com a razão, embora decorrido, né, o período de sua duração, continuará a ser aplicado. Beleza? Show de bola, meus amigos. Viram aí como é tranquilo, viram como é fácil você estudar direito penal. Viram que questões como essa aqui exigem um certo conhecimento amplo. Relembrando, pessoal, estamos aqui fazendo uma revisão, tá? Eu estou tentando explorar com vocês o máximo de conteúdo. Ó. Foi uma questão de lei penal temporária, mas eu já revisei com vocês, ó, abolício crimes, continuidade típico normativa. Fiz a distinção entre lei penal temporária e lei excepcional. Disse cada ponto, expliquei para vocês, trouxe exemplos práticos e reais do que aconteceu, tá? Então, sei que nós perdemos um certo tempo nessas questões, mas é necessário revisar. Eu poderia simplesmente aqui colocar a letra D e ponto, mas vamos estudar, vamos revisar, vamos extrair o máximo. Essas questões aqui que tem um enunciado um pouco mais extenso, elas têm muito a ensinar para nós. Beleza? Então, nosso papel, o meu papel é passar para você justamente essa possibilidade. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos seguir. Carlos, tomado por ciúme doentio, motivado por constantes brigas com Débora, ó, sua esposa, decidiu que a mataria. Certo dia, ao chegar em casa, viu que sua esposa dormia no sofá e, julgando-se tratasse de Débora, contra ela disparou, causando-lhe a morte. Ao aproximar-se do corpo, constatou que matara a própria filha, a quem muito amava. Nesse caso, à luz das disposições trazidas pelo Código Penal, é correto afirmar. Galera, olha que questão boa. Veja que Carlos, vamos procurar aqui na questão quem é Carlos. Carlos, ele tinha um ciúme, né? A questão diz aqui que ele tinha um ciúme doentio pela sua esposa, Débora, tá? Então Débora é a esposa do cara, beleza? E ele decidiu que ia matar a Débora. Então, galera, aqui a questão não colocou aqui esposa por acaso. Porque quando fala ciúme, quando fala esposa, tá? Quando traz isso, nós temos aqui um vínculo afetivo, né? Nós temos uma relação, perdão, deixa eu trocar aqui, tá? Nós temos aqui uma relação íntima de afeto. Essa relação íntima de afeto, ela é o nexo subjetivo previsto lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá? Que é a Lei 11.340 de 2006. E essa relação íntima de afeto, quando fala que Carlos ele decidiu matar a própria esposa, é isso aqui que vai trazer para nós o crime de feminicídio. Porque aqui nessa relação íntima de afeto, nós temos o crime praticado contra a mulher
por condições de sexo feminino, tá? De sexo feminino. Beleza? Então, se Carlos efetivamente matar Débora, nós temos aqui o feminicídio. Isso aqui é inegável. Só que temos um problema, tá, pessoal? Vitor, qual é o problema? O que foi que aconteceu aí? Carlos, ele matou a própria filha, ó. Ele matou a própria filha. E aí? Veja que a questão, ela diz aqui, ó. Vou colocar até de outra cor aqui para vocês. A questão traz uma informação muito importante. Diz aqui pra gente, ó. Julgando. Ou seja, pessoal, Carlos, ele achava que a filha dele, tá? Era Débora. Ele achava que era Débora, a vítima, que ele tinha a intenção de matar. Ele achava que era Débora que estava deitada no sofá. Ele não sabia que era a filha dele. E aí? O cara queria matar uma pessoa, se confundiu e acabou matando outra. Como é que a gente resolve isso? Simples, muito simples. Temos aqui uma coisa chamada erro sobre a pessoa. Temos o erro sobre a pessoa, também chamado de erro in persona. Erro sobre a pessoa ou erro in persona, tá? Vitor, qual é a consequência? Eu não me lembro. Me recorda aí, me revisa um pouco sobre erro sobre a pessoa. Vamos lá? Pessoal, nós temos aqui, vamos dar uma revisadazinha nisso, tá? Isso é importante. Nós temos os chamados crimes aberrantes, tá? Nós temos os crimes aberrantes. Eu não vou entrar em detalhes sobre quais são esses crimes, mas basicamente, dentre eles, nós temos o chamado erro sobre a pessoa, tá? O erro sobre a pessoa, ele acontece quando a gente ele erra sobre quem é a vítima. Quem é a vítima? Quem é a vítima? E aí, no erro sobre a pessoa, nós temos a vítima real e nós temos a vítima virtual, também chamada de vítima pretendida. Pretendida, tá? Galera, vítima real, pelo nome, é aquela que foi atingida. Foi atingida ou lesionada, tá? No caso aqui da questão, nós temos que no caso da questão, nós temos que a filha. A filha de Carlos, tá? Filha de Carlos. E a vítima virtual ou a vítima pretendida é aquela contra a qual o agente desejava atingir.
ou lesionar. E aí surge a pergunta, quem era a vítima virtual ou a vítima pretendida nesse caso aqui? Quem era? Aqui era Débora. Aqui era Débora. E aí eu pergunto a vocês, nós temos duas vítimas. Qual vítima aqui vai ser considerada? Qual vítima aqui vai ser considerada? Pessoal, sempre no erro sobre a pessoa, a vítima considerada para fins do crime vai ser a vítima pretendida ou a vítima virtual e não a vítima real ou a vítima atingida. Então, nesse caso em específico, aqui em específico, Carlos vai responder por feminicídio. Mas, Vitor, por que por feminicídio? Eu expliquei aqui em cima para vocês, ó. Havia uma relação íntima de afeto com outra mulher por condições do sexo feminino. A vítima virtual era Débora. A vítima virtual era Débora. O agente ele desejava atingir ou lesionar. Tanto que a própria questão ela diz, ele fala que ele amava muito a filha dele. Ele amava muito. Então, essa aqui foi a vítima atingida. Ela não vai ser considerada. Tá? A filha de Carlos não vai ser considerada. O erro sobre a pessoa, você consegue, na verdade, resolver o erro sobre a pessoa com essa fórmula aqui, ó. Isso aqui é o suficiente para você responder, resolver e entender o erro sobre a pessoa. Vejo gente aí no YouTube colocando aulas de erro sobre a pessoa com mais de meia hora, 40 minutos. Pessoal, erro sobre a pessoa é isso. O agente ele erra quanto à pessoa. Quero matar fulano, mas eu acho que é e acaba matando outra pessoa. Cuidado para não confundir o erro sobre a pessoa. Cuidado para não confundir o erro sobre a pessoa com o erro na execução. Também chamado aqui de aberratio ictus, tá? Nesse aqui, no aberratio ictus, o agente ele sabe quem é a vítima. Na aberratio ictus, no erro sobre a execução, o agente ele sabe quem é. Mas ele erra o tiro, por exemplo. O cara é ruim de mira, tenta matar e não consegue. Beleza? Erro sobre a pessoa é só você lembrar. A pessoa a gente confundiu. Nesse caso aqui, Carlos queria matar Débora. Confundiu e matou a própria filha, que ele amava. Mas ele achou que a filha dele era quem? Débora. Então ele confundiu. Beleza? Então, cuidado aí com isso. Cuidado para não confundir erro sobre a execução com erro aí sobre a pessoa. Beleza, pessoal? Lembrando que tanto no erro sobre a pessoa quanto no erro sobre a execução, vou colocar aqui para vocês, ó, o agente responderá pelo crime, tá? O agente responderá pelo crime. Ou seja, não há exclusão. Tranquilo? Não há exclusão. O agente ele vai responder, não há isenção ou exclusão de pena. Mas, no erro sobre a pessoa especificamente, serão consideradas aqui as características da vítima virtual ou da vítima pretendida. Show de bola, galera. Beleza? Vamos seguir. Vamos para a próxima aula. Pessoal, vamos dar um tempo, tá? Próxima aulinha aí, ó. Vou deixar aqui para vocês a questão, certo? Questão sobre dolo e culpa, tá?
estudar um pouquinho aqui da teoria do fato típico, tá? Teoria aí do fato típico. Vou deixar essa questão aqui com vocês. Próxima aula, nós voltamos. Lembrando que teoria do fato típico tá lá na parte geral, tá? Vitor, eu sou enrolado aqui no direito penal, não sei ao certo como é que eu estudo, tá? Lembre lá da parte geral, que aí nós temos a aplicação da lei penal e aí nós temos o fato típico, beleza? Fato típico, um assunto muito cobrado, mas próxima aula a gente estuda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se cuida, fica com Deus. Até a próxima aula.